Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vou sempre na contramão aí, né, dos canais que ficam colocando jogadores, notícias maravilhosas, né, ótimas notícias, comemora a família. Não tem problema, meu canal não tem essa vertente canalha. Tá aqui para falar de Vasco, para defender os interesses do Vasco. Eu como torcedor, ponto final. Bom, Pedrinho soltou ontem, né, o balanço referente a 2023, coincidindo aí, obviamente, com o mandato do Salgado, né? E de antemão, a notícia é que houve um aumento de dívidas na casa de 212 milhões, gestão Salgado. Que muitos dizem, né, que sempre houve uma dobradinha, Salgado Pedrinho, Salgado Edmundo, Salgado Felipe, isso aí, né? Não vou entrar nessa seara, porque aqui eu não faço comentários políticos, né? Roxo, amarelo, branco, preto, azul, nada disso. Quero nem saber. No fundo, quero que todos se lixem com relação a isso, né? A minha questão aqui é a seguinte: houve aí um atraso de mais de 3 meses para a liberação desse balanço financeiro. E pode haver, e vai haver, né, alguma repercussão disso aí. Todos os clubes tinham até 30 de abril para apresentar esse balanço, né, referente a 2023. E eu sei, todos vão dizer, concordo, depois que houve a entrada do Pedrinho no CRVG, houve uma cisão, né, entre os caras. E muito documento, muita informação, muita fonte de coisas do Vasco não foram entregues aí. Só a gente lembrar, quando o juiz determinou que o perito judicial fosse lá pegar os documentos na sede da 777, foi aquela correria, né? A gente viu pessoas com malas fugindo com documentos, não se permitiu o perito entrar na data que ele foi lá, né? Depois que sumiram com os documentos necessários, igual gangster, né? Igual uma quadrilha, né? Filmes americanos, que houve aí a possibilidade do perito entrar na sede da 777 para pegar os documentos para que a perícia fosse feita no processo judicial, que o Pedrinho obteve a liminar para tirar o controle, como tirou acionário da 777 da Vasco SAF. Não confundir com a questão macro, né, que são os contratos assinados entre associativo e 777, referente à SAF, que vai ser decidido na arbitragem. Isso é um ponto, né? Mas voltando para cá, a gente sabe que houve sempre uma promiscuidade entre Salgado e 777, né? E volta aqui a falar uma palavra muito, muito forte, né? Confidencialidade. Confidencialidade não é carta em branco. Confidencialidade existe um instrumento que tem para que as partes contratantes assinem o contrato visando um desiderato, um escopo, sem que a notícia apareça fora dos contratantes, para que não haja algum tipo de óbice, mas não vai impedir a confidencialidade de uma repercussão civil e criminal da 777 e do Salgado e sua corja, né? Osório, Duque Estrada, e tem um outro malandro aí que eu esqueci o nome dele aqui agora. E você vê, né, a criação de uma conta corrente para que o Vasco associativo pobre fosse pegar mendigaria, migalhas, né, na Vasco SAF, para que essa dívida gerasse um crédito a 777, para que depois, se não houvesse o pagamento dessa conta corrente do associativo com a 777, o capital social do Vasco, as ações do Vasco seriam diluídas, né? Haveria uma diminuição das suas ações, podendo chegar até 10% no máximo, fora pagar o resto da dívida. Explico melhor. Tem uma despesa de 500 milhões do Vasco SAF, isso é um valor hipotético, tá? 500 milhões do associativo com a 777, né? Com a Vasco SAF, majoritária 777.
até X milhões a SAF paga, que vai equivaler à diminuição de 20%, e depois esses valores serão cobrados do associativo, a dívida não acaba, né? Então essa conta corrente, isso é um crime, isso é uma desgraça que esse canalha desse Salgado fez, né? E ainda diz que é o melhor presidente. Todo mundo sabe que o Vasco devia a ele dinheiro e ele arregimentou tudo isso aí, transformação do futebol do Vasco para a SAF, depois para a venda da SAF para 777, para se pagar, né? E tem gente que defende que ele salvou o Vasco, não sei o quê, blá blá blá. Quem salva não cobra, e se cobra não cobra os juros exorbitantes que o Salgado cobrou. A plataforma eleitoral dele dizia que ele ia colocar 70 milhões no Vasco. Mentira! Quem colocou foi a 777 no empréstimo ponte para poder haver a votação, né? A ludibriada total nos sócios que foram enganados. Tem parcela de culpa sim, né? Mas foram enganados, ao meu ver. Mas friso aqui, a lei nossa, né? Não tem um brocardo muito célebre que diz: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Tem a ver o conhecimento da lei também. Está na antiga LINC e agora está na LINDB, né? Que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então, o sócio tem culpa porque votou para virar Vasco SAF, depois para que a 777 comprasse o futebol do Vasco, e não obstante terem sido ludibriados, mas tem participação aí. Mas para fechar esse comentário aqui, ainda vou estudar essa matéria a fundo, né? Eu como advogado tenho que estudar, não é falar aqui, eu não escuto falar e repito, eu vou lá, tenho cabedal para isso, né? Entendo, está escrito lá, tem muita coisa que foge, é uma regra específica, mas a gente vai buscar em outras fontes, né? Não é do dia a dia e tal. Mas essa questão aí da confidencialidade não pode afastar a repercussão civil e criminal que esse canalha desse Salgado, junto com o Osório, Duque Estrada, e tem mais um malandro, que eu esqueci o nome dele, de pagarem por isso, né? É mais ou menos assim. Não tem censura no Brasil, até tem agora com o Alexandre de Moraes, né? Mas não deveria ter. Você faz a merda, não é censurado, a merda sai da tua boca, depois você vai responder civil criminalmente pelo que você falou. Sempre foi assim, né? Então a confidencialidade é mais ou menos a questão disso aí. É feita uma situação que é permitida fazer um contrato com cláusulas confidenciais, é permitido a pessoa ofender a outra, sem censura, e depois o ofensor. E quem fez o contrato confidencial totalmente leonino e avassalador, destruidor contra o Vasco, vai ter que responder isso. Essa conta corrente que permite ao Vasco de 30% cair para 10%, isso é um absurdo, né? Um absurdo. Mas vamos correr atrás aí de mais informações. Aqui o canal não é de Mina no Vasco, Michel no Vasco, não é isso aí. Infelizmente, quem está querendo aí essa fonte de informação é outro lugar, né? E para fechar aqui, as informações aí que estão aparecendo na internet não são verdadeiras de todo. A SAF hoje não tem 70%, ela tem 31%. Os aportes foram impedidos judicialmente. Então, dizer que a SAF hoje, que a 777 tem 70% do Vasco hoje não é verdade. Os aportes foram impedidos de serem feitos pela 777, vai ser decidido na arbitragem. Se o Vasco pudesse, tivesse cash para bancar esse processo, bancar o seu dia a dia aí, contratações de jogadores, pagamento de despesas, né? Paga o custeio, né? Com as despesas correntes, com receitas correntes, ele poderia ser indenizado numa quantia muito vultosa, porque como a 777, como o Salgado e companhia lesaram o Vasco. Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho aí para receber notificações, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Amanhã tem jogo, mas infelizmente o momento é tão podre que o que a gente tem aí é de falar para abrir os olhos dos vascaínos, né, e de pessoas do bem. Tem pessoas do bem do Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, pessoas do bem, para que fiquem atentos ao que aconteceu com o Vasco e não aconteçam aí nesses clubes, né? Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.